Me sinto feliz por estar aqui nesta noite, porque já faz um tempo que eu não vim aqui. Motivo porque os mesmos dias de culto que é aqui, na quarta, no sábado, é o mesmo dia também na Rua da Paraíba, onde eu sou segundo dirigente. Mas aprove a Deus preparar este dia para estar aqui com os irmãos. Meus irmãos, Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, nesta noite, estamos no culto evangelístico, nas quarta-feiras, culto de oração, e nós precisamos sempre focar no momento do culto, no cenário do culto, como sendo o culto nesta noite evangelístico, precisamos trazer uma palavra evangelística que traga salvação para aqueles que estão ouvindo este serviço de som, e também para a nossa edificação. E nesta noite, amados irmãos, tenho lido um texto na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que primeiro fala que o salário do pecado é a morte, em segundo lugar, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quando nós analisamos, amados irmãos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, a iniciar da primeira parte do capítulo 1, do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, primeiro nós podemos destacar o fato de que o problema do pecado e a necessidade humana da justificação são universais. Quando nós analisamos Romanos capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, nós percebemos que tanto os judeus como o grego, ou seja, grego, nações pagãs, povos pagãos, todos universais, precisam da justificação. Segundo lugar, quando nós passamos a meditar no capítulo 3, do versículo 24, nós percebemos que a salvação ela só vai acontecer na vida do ser humano por meio da fé, e por meio da fé vem a justificação, que é somente por Cristo Jesus. E meus amados irmãos, nesta noite, se eu fosse dar um tema a este assunto que nós iremos nesta noite tratar, bem importante para nossas vidas, creio que todos que estão aqui já foram justificados um dia pela fé em nosso Senhor e Salvador. Não existe justificação em outra coisa, pelas obras ou pelo que você faz, ou por cumprir os mandamentos. Não existe. A única justificação só acontece por meio da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu um dia reconheci, acreditei no sacrifício de Jesus para a justificação, para a redenção, para o perdão dos meus pecados. E se eu fosse dar um tema a esta palavra, irmãos, no capítulo 6, versículo 23, seria: abandonando a morte espiritual, a morte eterna, e vindo para a vida eterna. Porque aqui é um contraste, amados irmãos. E por que é um contraste? Primeiro o texto diz: porque o salário do pecado é
deu início quando Deus criou o homem. Lá em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus criou o homem e pôs no jardim do Éden, aonde havia muitas árvores, frutos, e ordenou ele que ele comesse, mas menos da árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, certamente morreria. Capítulo 2, versículo 15 e 16, 17. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, irmãos, ele deu um livre-arbítrio ao homem, a sua própria criatura. Ele deu poder de escolha. Deus avisou que ele, se ele comesse dessa árvore, ele iria morrer. Aqui, irmãos, no capítulo 3, nós iremos ver a grande queda deste primeiro casal, que era Adão e Eva. Eles desobedeceram ao seu Criador e acabaram comendo da árvore da ciência do bem e do mal. E quando eles comeram, irmãos, a morte, a Bíblia diz em Romanos, que entrou no mundo e passou a todos os homens, a toda a humanidade. Por conta de quê? Do pecado. Por conta da desobediência do homem, do ser humano para com o seu Criador. E quando a Bíblia fala de morte aqui, irmãos, não é somente aquela morte que eu e você conhecemos, aquela morte física que alguém adoece, vive, envelhece e morre. Ou acontece algo e a vida dessa pessoa seja ceifada. A morte aqui não é somente a morte física que Deus estava anunciando para Adão. A morte que Deus estava anunciando para Adão era uma morte espiritual também. Era uma morte que iria distanciar ele do seu Criador. Era uma morte que ia separar ele de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele vinha pela viração do dia e conversava com a sua criatura, conversava com Adão no jardim do Éden. Ele tinha o privilégio de estar com o seu Criador. É por isso que Deus avisou que no dia que comer, certamente morrerá. Veio tanto a morte física por conta da desobediência do primeiro Adão, e a morte espiritual que separou ele do seu Criador. A Bíblia diz que quando eles pecaram, Deus expulsou Adão e Eva do jardim, colocou anjos para o guardar. O homem agora se encontra, amados irmãos, distante da presença de Deus. Motivo por desobediência ao seu Criador, por comer da árvore que Deus disse que ele não comesse, porque no dia que comesse, certamente iria morrer. O homem se encontra distante. E é por isso, amados irmãos, que quando nós fazemos uma análise do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20 da Epístola de Paulo aos Romanos, nós iremos perceber que ninguém está de fora. E o apóstolo Paulo mesmo, ele disse que não há um justo sequer. Não há ninguém que tenha a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, tanto judeu como grego, gentil, povos pagãos, precisam da justificação. Precisam ser justificados para a salvação. E Paulo, ele escreveu em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Foi o que aconteceu. Por meio de um casal, veio a desobediência, veio a queda, o pecado entra no mundo, a morte passa a todos, tanto a morte física quanto a morte espiritual. O homem se encontra distante do seu Criador. Meu Deus! Por conta do pecado. Precisamos, amados irmãos, darmos ênfase e mostrar que o pecado é algo perigoso que distancia o ser humano do seu Criador. Muitas vezes pegamos pessoas por aí: eu não preciso ir para a igreja porque eu já tenho Deus no meu coração. Aí eu pergunto: e Jesus? Ele foi enviado de graça. Ele morreu de graça na cruz do Calvário. Ele foi chicoteado de graça. Ele foi colocado uma coroa de espinho de graça na sua cabeça. Que perfurava o seu crânio. Carregou aquela cruz de graça. Para apenas hoje eu abrir a minha boca e dizer: eu já tenho Deus no meu coração. Eu não preciso ir para uma igreja. Eu não preciso se reunir com ninguém, porque eu já tenho Ele no meu coração. Se fosse assim, irmãos, a morte de Jesus seria em vão. Mas é o contrário. Sem Jesus, a humanidade estava toda condenada. Em João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Esse perecer aqui no Evangelho de João é a separação de Deus, é a condenação eterna, para que não pereça, mas tenha vida eterna. O perecer é se distanciar espiritualmente de Deus, é a morte eterna para sempre distante de Deus. E prova disso, quando nós abrimos a Bíblia em João, Evangelho de João capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade eu vos digo. Quem disse isso foi Jesus, irmãos. Na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu louvo a Deus que um dia eu passei desta morte para a vida. Aleluia. Evangelho de João capítulo 10, versículo 10, que eu não faz de memória. Está escrito que ele veio para que tenha vida e vida com abundância. É somente ele que dá vida ao homem. E o que é, irmãos, que causa a morte? O que é que faz separação do homem do seu Criador? O que é que causa esta separação do ser humano, da sua criatura para com o seu Criador? Primeiro, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais, olha, irmãos, o que faz a separação do ser humano do seu Criador? Olha, meu amigo, que você está ouvindo este serviço de som, isso é o que causa a sua separação de Deus. Mesmo que você diga que tem Ele no seu coração, mas essas coisas faz separação entre vós e Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais me declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. São essas coisas que fazem separação do homem para com Deus. São as obras da carne. Quando nós abrimos a Bíblia, a Epístola do Apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, olha o que Paulo descreve, inspirado pelo Espírito Santo, versículo 1. E vos vivificou, ou seja, deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que todo tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no espírito da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Estávamos separados de Deus, é o que Paulo estava dizendo aqui para os irmãos da igreja de Éfeso, que eles estavam mortos, mas ele veio e deu vida. O segundo Adão, irmãos, ele é espírito vivificante, ele é aquele que tem vida para dar ao homem, o mais vil pecador, que viva a vida mais miserável que seja, mas ele é o segundo Adão, ele é a figura do primeiro Adão, que pecou, que desobedeceu, mas Cristo Jesus veio para dar vida ao homem. Aleluia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Que amor foi este? O amor de oferecer seu único filho por toda a humanidade. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, pecados, nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oh, aleluia! Paulo estava dizendo aos irmãos, Paulo disse, vocês estavam mortos, mas Cristo vos deu vida. Aleluia! Oh, aleluia! E quando nós abrimos a nossa Bíblia, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, ele estava lá sem fogo, sem vida. A Bíblia diz que Deus assoprou na narina de Adão e deu vida a ele. E deu vida a ele. Ele se tornou alma vivente. O primeiro Adão, ele foi feito alma vivente. Aí o texto continua dizendo: o último Adão, ou seja, Cristo, Espírito vivificante. O último Adão, o primeiro Adão, lá no jardim do Éden, desobedeceu ao seu Criador. Ele pecou, se distanciou de Deus por conta do pecado. Lá no jardim, o diabo ele venceu. Mas o segundo Adão, Cristo Jesus, ele vence o diabo na cruz do Calvário.
encontra, não importa a situação que ele se encontra, Jesus tinha solução para ele. Jesus tem vida para dar ele. Jesus é aquele que resgata das drogas, da prostituição, do alcoolismo, dos vícios. Ele é aquele que restaura da vida. Ele é aquele que tem regeneração para aquele que está morto. Aleluia. É somente Jesus que faz isso. Aleluia. Irmãos, Isaías, capítulo 55, versículo 59, perdão, versículo 1. Deus seja louvado. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está fechada para que não possa salvar, nem o seu ouvido tampado para que não possa ouvir. Ele é o Deus que está com as mãos abertas para salvar. Aleluia! Ele é o Deus que está com os seus ouvidos abertos para ouvir o seu clamor, sua petição. Aonde você estiver, não importa o estágio da sua vida, mas abra a sua boca e clama a Ele. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aqui, irmãos, é a única coisa que faz separação do homem do seu Criador: é a iniquidade, é o pecado, que distancia a gente de Deus. Nós que estamos aqui precisamos tomar cuidado para que o pecado, irmãos, não venha fechar a mão de Deus para você e para mim. Para que o pecado não venha tampar, irmãos, para que os ouvidos de Deus não venham se fechar para a minha e as tuas orações. Porque é isso que acontece. Quando o pecado bate na nossa porta e nós abrimos para ele entra. Os ouvidos de Deus ficam fechados para a minha e a sua oração. Mas agora, meus amados irmãos, nós falamos sobre morte, mas nesta noite eu quero falar um pouco mais sobre vida. Porque é como que eu disse aqui, deixando de viver para a morte eterna, para viver para a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. O salário aqui fala de recompensa. Ninguém se engane que aquilo que planta colhe. É a lei da semeadura. Na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8, se não me falha a memória, diz assim, versículo 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, planta, isso também ceifará, colherá, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, destruição, ruína. Aleluia. Aleluia. Enquanto o homem está distante de Deus, quer viver nas obras da carne, nos desejos da carne, na sua consciência da carne, ele somente vai colher destruição, morte eterna, separação do seu Criador. Mas não é isso que Deus quer para a sua criatura. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará
o homem abandona a semeadura das obras da carne e agora começa a semear no Espírito, numa vida piedosa, na presença de Deus, como disse o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Por quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Se passou. Se passou, o que é velho se passou. E eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Ele é um Deus de coisas novas. Aleluia. Ele é um Deus de coisa nova. Deus é maravilhoso. Porque os que semeiam na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Isso é o resultado no Espírito de quem verdadeiramente foi salvo, quem verdadeiramente foi justificado. Aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito, por quê? Porque Ele deu. Ele enviou seu único Filho para salvar toda a humanidade. É por isso que é um dom gratuito de Deus, a vida eterna. E o homem só pode ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Capítulo 5, versículo 1 diz assim, em Romanos: sendo, pois, justificados pelas obras. É pelas obras? Não. Sendo justificados porque cumpri todos os mandamentos da lei. Não. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu naquela cruz. Ele padeceu na cruz. Ele se doou na cruz. Nós sendo ainda pecadores. Nós ainda sendo inimigos de Deus. Mas Jesus, Ele se doou na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos justificados pela sua morte. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Versículo, capítulo 6, versículo 4: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 6: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, a velha natureza, para que o corpo do pecado seja defeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, ao Senhor, o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia. Glória a Deus. Quando o homem, antes de se encontrar com o seu Criador, quando ele está vivendo uma vida de pecado, o pecado ele se torna o seu Senhor. E Jesus disse lá em Mateus que não tem condições de ninguém servir a dois senhores. Ou aborrece um e se apega ao outro. Você tem que escolher a quem vai servir. E aqui está a questão. Aqui está o contraste da morte eterna
para a vida eterna. Aleluia. E eu quero concluir nessa noite dizendo, meus amados irmãos, que nós, como igreja do Senhor, que um dia cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, fomos justificados pela sua morte. Eu e você precisamos, cada dia, viver este momento e crer que a qualquer momento Ele estará voltando para buscar a sua igreja. Aleluia, Deus. Ele disse aos seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas. E ele disse que iria preparar lugar, mas voltaria outra vez para nos levar para onde ele estiver, nós também esteja com ele. Glória, aleluia. E para que o homem, o ser humano, seja justificado, não é pelas obras, não é pela caridade, pelo que faz, pelo que doa, não. Ninguém pode ser salvo porque ajuda, porque faz boas obras, não. Nós só iremos ser salvos por meio da fé, e esta fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. E concluo com este versículo. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça, o dom gratuito, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Nesta noite eu quero fazer um convite. Se alguém que ouviu este serviço de som, que se encontra distante do seu Criador, eu lhe faço esse convite especial, como Jesus um dia fez também: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesta noite eu me convido. Jesus tem um alívio para a sua alma. Jesus pode lhe justificar os seus pecados por meio da sua fé no sacrifício dele. E você vai se tornar filho e filha de Deus, crendo no sacrifício de Jesus para a salvação. Amém? Eu sou grato a Deus nesta noite por esta maravilhosa oportunidade, por esta palavra que Deus colocou no meu coração. Precisamos, irmãos, dia após dia, falar que o pecado, ele ainda é perigoso, é o maior vírus da humanidade, que distancia o ser humano do seu Criador, muitas vezes até da sua própria família, e ainda mais vai trazer a morte eterna. Não vai ter o direito de salvação, mas hoje as portas da graça ainda se encontram abertas. Amém?